E aí, torcedor palmeirense, hoje vamos mergulhar de cabeça em tudo o que está acontecendo no nosso Verdão. E prepare-se, porque as novidades são quentes e o clima no clube não poderia ser mais intenso. Vamos começar falando de possíveis reforços, porque o mercado está movimentado e a diretoria está de olho em nomes de peso para fortalecer nosso elenco. Um dos assuntos mais comentados nos bastidores é o nome de Lucas Beraldo, ex-São Paulo e atualmente no PSG, que teria sido oferecido ao Palmeiras através de intermediários. A diretoria do Verdão analisou o jogador, gostou das qualidades dele, mas até o momento não deu nenhuma resposta concreta. O curioso é que o nome de Beraldo também foi levado ao Flamengo, e isso acende um alerta. Se o rubro-negro estiver de fato interessado, a chance de perdermos essa contratação aumenta. É exatamente esse tipo de atleta que pode fazer a diferença no setor defensivo, algo que o Palmeiras vem precisando reforçar, especialmente considerando a situação de jogadores como Michael e Murilo, que não têm apresentado o rendimento esperado. Murilo, aliás, tem caído de produção nos últimos jogos e muitos torcedores já questionam sua permanência para a próxima temporada. O time precisa de peças que tragam segurança, intensidade e consistência, e Beraldo parece se encaixar nesse perfil. Agora, torcedor, me diga, você aprova a chegada do jogador? Vale a pena investir nesse reforço ou devemos continuar buscando outras opções? Enquanto isso, nos bastidores, o River Plate tem movimentações interessantes envolvendo volantes. O clube argentino está interessado em Fausto Vera, mas ao mesmo tempo consulta o Palmeiras sobre a situação de Aníbal Moreno, que aparece como segunda opção caso as negociações não avancem. Para muitos palmeirenses, a saída de Aníbal não seria um problema, pois o elenco atual ainda mantém capacidade competitiva. A diretoria entende que pequenas correções e ajustes específicos serão suficientes para manter o grupo competitivo, mas a palavra-chave é qualidade. Não queremos apenas disputar títulos de forma competitiva. Queremos lutar para vencer e ser campeão. E isso exige planejamento, inteligência e, acima de tudo, investimentos certeiros. É claro que a estratégia da diretoria parece ser mais contida em termos financeiros, evitando gastos exorbitantes como na última janela, considerada a mais cara da história do clube, mas o importante é que cada reforço seja realmente capaz de impactar positivamente dentro de campo. Um ponto que também tem chamado a atenção é a situação do goleiro Everton, que perdeu a titularidade para Carlos Miguel. O jogador tem conversas em andamento com o Grêmio, onde poderá assumir a posição de titular absoluto. Para o Palmeiras, facilitar essa negociação não representa um problema, já que existe confiança na equipe e na comissão técnica para lidar com essas mudanças sem comprometer o desempenho. Por outro lado, há preocupações médicas a serem observadas, como a lesão do meio-campista Felipe Anderson, que sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo na partida contra o Flamengo no Peru. É mais um detalhe que exige cuidado, pois jogadores em bom estado físico são fundamentais para sustentar a competitividade do time ao longo de uma temporada desgastante. A questão administrativa também continua gerando debates acalorados entre os torcedores. A presidente Leila Pereira viu seu projeto de um terceiro mandato enfraquecer com a derrota na Libertadores, que era vista como crucial para consolidar seu comando no clube. Apesar de ser reeleita até dezembro de 2027, o desejo de estender seu mandato depende de mudanças no estatuto, algo que gera polêmica e insatisfação entre conselheiros da oposição.
Muitos palmeirenses questionam a lógica por trás dessas movimentações e a liderança dentro do clube, especialmente considerando que a permanência de Abel Ferreira como técnico é praticamente intocável, apesar dos resultados recentes. A derrota para o Flamengo e a falta de finalizações no jogo decisivo provocaram frustração. Mas a diretoria manteve a confiança na comissão técnica, reforçando a ideia de continuidade no trabalho, sem alterações profundas para a temporada seguinte. Isso inclui a manutenção de Anderson Barros no cargo de diretor de futebol, com o apoio integral da presidente. Dentro de campo, o Palmeiras já iniciou a preparação para o próximo jogo contra o Atlético Mineiro. Os titulares da final da Libertadores realizaram atividades leves no Centro de Recovery e Neurociência, enquanto o restante do elenco participou de treinamentos técnicos em dimensões reduzidas sob a supervisão de Abel Ferreira. Esse tipo de divisão de tarefas é estratégico, permitindo que os jogadores se recuperem fisicamente e, ao mesmo tempo, mantenham um ritmo de treino. No entanto, muitos torcedores já demonstram impaciência com a continuidade do técnico Abel Ferreira. O sentimento é de que, após 5 anos e conquistas expressivas, é necessário um novo desafio e uma nova postura à frente do time. A crítica gira em torno da falta de coragem em assumir responsabilidades nos momentos decisivos e da dificuldade em extrair o melhor desempenho de jogadores experientes. É evidente que há insatisfação com a repetição de erros e a sensação de que o time, mesmo com grandes investimentos, não apresenta a evolução esperada dentro das partidas mais importantes. O torcedor palmeirense também está de olho nas contratações que não corresponderam às expectativas. Jogadores como Facundo, Michael, Jefté, Kelvin e Ramon Souza ainda não se firmaram como peças determinantes, e o desempenho coletivo do time tem sofrido com essas lacunas. Por outro lado, Vitor Roque e Andréas Pereira foram apontados como acertos pontuais, mas ainda não conseguem transformar o conjunto em uma equipe dominante. A crítica vai além das atuações individuais, atingindo a capacidade da comissão técnica de organizar e potencializar o grupo. A cobrança dos torcedores, refletida em áudios e comentários enviados ao canal Verdão Campeão, demonstra a frustração com resultados recentes e a expectativa de mudanças significativas. O sentimento geral é que, se nada for alterado, o Palmeiras continuará sofrendo com derrotas que poderiam ser evitadas e oportunidades de títulos perdidas, especialmente diante de rivais diretos como Flamengo e Atlético Mineiro. O torcedor, insatisfeito, não poupa críticas à postura da equipe dentro de campo, destacando erros de passe, falhas defensivas e decisões equivocadas em momentos cruciais. O caso de Kelvin, que permitiu um escanteio que resultou em gol do adversário, exemplifica bem essa sensação de descuido e desatenção. Cada falha é sentida intensamente pelos palmeirenses, que acompanham o time com paixão e exigência, esperando um desempenho à altura da história e da tradição do clube. O desabafo de fãs, como Daniel, enviado ao canal, reflete a indignação com o técnico e a diretoria, pedindo mudanças urgentes e reforçando a necessidade de trazer jogadores de peso e um treinador que consiga extrair o máximo da equipe, independentemente das circunstâncias. A pressão sobre a diretoria aumenta à medida que os torcedores se tornam mais ativos nas redes sociais, exigindo ações concretas e cobrando resultados imediatos. Seguimos, torcedor palmeirense, e o clima dentro do Palmeiras continua fervendo.
A derrota na final da Libertadores não só abalou o emocional de alguns jogadores, como também reacendeu debates sobre a gestão do clube e o futuro da comissão técnica. Muitos palmeirenses estão questionando se manter Abel Ferreira como técnico por tanto tempo ainda é a melhor decisão. É inegável que o treinador conquistou títulos importantes, mas a realidade de 2025 mostrou fragilidades, principalmente em partidas decisivas, onde a equipe parece perder a coragem de jogar com intensidade. O desgaste acumulado, aliado à sensação de acomodação, deixou parte da torcida desconfiada sobre a capacidade do técnico de conduzir o time em novos desafios. A pressão por mudanças não é apenas por impulsos emocionais, mas por uma análise crítica da evolução do elenco e das estratégias adotadas. Enquanto isso, a diretoria segue trabalhando com cautela no mercado de transferências, mas a ansiedade dos torcedores é evidente. A situação de Lucas Beiraldo ainda é comentada em todos os cantos da internet palmeirense. O jogador tem características que podem fortalecer a defesa. E a dúvida é se o clube conseguirá agir rápido antes que outros times, especialmente rivais diretos, avancem na negociação. Além disso, a questão de Aníbal Moreno com o River Plate mostra que a diretoria precisa planejar não apenas entradas, mas saídas estratégicas. Alguns atletas que não têm mostrado rendimento consistente podem ser negociados para abrir espaço para reforços de qualidade, sem comprometer o equilíbrio do elenco. A atenção a esses detalhes é crucial, porque um erro de planejamento pode custar caro em competições que exigem alto nível técnico e físico. No campo administrativo, a situação política do Palmeiras continua sendo um ponto sensível. Leila Pereira tem apoio dentro do clube, mas o desejo de um terceiro mandato e a necessidade de alterar o estatuto geram debates acalorados entre torcedores e conselheiros. O momento exige equilíbrio, já que decisões precipitadas podem gerar instabilidade. A relação entre torcida e diretoria passa por um período delicado, onde cada movimento é observado de perto. É nesse contexto que a pressão sobre Abel Ferreira também se intensifica, pois a percepção de intocabilidade do técnico não combina com a cobrança por resultados imediatos. O torcedor palmeirense quer ver uma equipe que jogue com personalidade, que saiba se impor em qualquer cenário e que consiga transformar investimentos em títulos concretos, não apenas em expectativas frustradas. Dentro do gramado, a situação também é complexa. A preparação para o confronto contra o Atlético Mineiro mostra a preocupação da comissão técnica com a recuperação física dos jogadores e a manutenção do ritmo de treinos. Mas a estratégia não tem convencido todos os torcedores. A divisão entre titulares e reservas, as atividades em dimensões reduzidas e o foco em aspectos técnicos são práticas comuns. Mas o público observa cada detalhe e critica falhas que julga inadmissíveis para um clube do porte do Palmeiras. Erros defensivos, decisões equivocadas em momentos críticos e a falta de criatividade em partidas importantes reforçam a insatisfação. A cobrança é justa, porque a história do clube e o investimento recente exigem performances à altura e a paciência do torcedor está no limite. Os áudios enviados pelos torcedores refletem bem essa frustração. É possível perceber indignação com o desempenho de certos jogadores e com a postura do técnico. Daniel, por exemplo, deixou claro que a equipe não demonstra a coragem necessária e que falhas individuais, como a de Kelvin no escanteio que resultou em gol do Flamengo, não podem ser ignoradas.
A diretoria e o técnico precisam ouvir essas críticas, porque elas representam não apenas a voz da torcida, mas também uma análise prática do que não está funcionando. A insatisfação vai além de rivalidade. É uma cobrança por profissionalismo e por resultados condizentes com a história do Palmeiras, que sempre foi referência no futebol brasileiro. A situação do elenco também merece atenção. Alguns reforços recentes, apesar de chegarem com expectativas, não conseguiram agregar o impacto necessário. Facundo Torres, Michael, Jefité, Kelvin e Ramon Souza ainda não se firmaram como peças centrais e isso afeta a qualidade coletiva. Em contrapartida, Victor Roque e Andréas Pereira foram acertos pontuais, mas a equipe ainda carece de jogadores capazes de mudar o rumo de um jogo nos momentos decisivos. Essa lacuna é percebida pelo torcedor, que exige planejamento estratégico e contratações que realmente façam diferença. É um ponto crucial, porque apenas investir não garante títulos. É preciso acertar na escolha das peças e na gestão de todo o elenco. A pressão sobre Abel Ferreira é alimentada por sua própria história. O treinador é idolatrado por conquistas passadas. Mas essa idolatria não pode ser usada como desculpa para erros recorrentes ou falta de evolução. A percepção de que ele não assume responsabilidades em derrotas e busca justificar resultados ruins em fatores externos é motivo de críticas constantes. Torcedores pedem coragem e transparência, desejam um técnico que consiga lidar com pressão, que saiba extrair o melhor dos jogadores experientes e que não repita padrões que já se mostraram ineficazes. A insistência em manter o mesmo comando técnico, mesmo diante de resultados medíocres, gera uma sensação de estagnação e aumenta o descontentamento popular. Além disso, a comparação com outros clubes mostra que investimento e estratégia precisam caminhar juntos. Exemplos como o Botafogo, que conseguiu montar um time competitivo com menos recursos, acendem o alerta sobre a eficiência das escolhas da diretoria palmeirense. A história do Palmeiras prova que o clube sempre foi vencedor, mas a gestão recente precisa traduzir investimentos em resultados consistentes e não apenas em expectativas frustradas. O torcedor exige planejamento estratégico, reforços que façam diferença e postura firme dentro e fora de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. Um verdadeiro terremoto nos bastidores do futebol brasileiro começou a sacudir os torcedores do Palmeiras depois de uma declaração que, se confirmada, promete movimentar o mercado de transferências. Leila, conhecida por seu talento e polêmicas fora de campo, deu uma entrevista que rapidamente se espalhou nas redes sociais e nos grupos de torcedores. Estou correndo atrás do que CR7 me pediu para vir ao Palmeiras. A frase, carregada de mistério e possibilidades, deixou a torcida verde em frenesi, entre incredulidade e expectativa. Quem é Leila, afinal? E qual seria a ligação com Cristiano Ronaldo, ídolo mundial que jamais se envolveu publicamente em negociações dessa natureza no futebol brasileiro? O comentário, aparentemente casual, abriu espaço para inúmeras especulações. Alguns acreditam que se trate de uma ação de marketing ousada, mas outros enxergam a possibilidade real de um movimento estratégico, ainda que secreto, articulado por figuras influentes no futebol internacional. Nas redes, torcedores discutem freneticamente. Há quem imagine encontros misteriosos nos bastidores,
conversas via telefone ou mesmo viagens discretas, com o astro português dando instruções diretas a Leila sobre como e quando se aproximar do clube. A ideia de que um jogador com a projeção de CR7 possa ter sugerido uma transferência a uma atleta do cenário feminino causa curiosidade e, até certo ponto, desconcerto. Mas o impacto no ambiente palmeirense é inegável. A diretoria, por sua vez, mantém silêncio absoluto, o que só alimenta os rumores. Nos bastidores, comenta-se que reuniões têm acontecido, que contatos foram feitos, mas nada confirmado oficialmente. Entre torcedores, a especulação já virou assunto dominante. Grupos de WhatsApp, fóruns de discussão e perfis especializados em transferências não param de conjecturar sobre o que estaria por trás da frase de Leila. Alguns apostam que ela chegaria com um projeto ousado, outros imaginam apenas uma tentativa de reforçar sua visibilidade no mercado internacional. Independentemente da veracidade, a declaração trouxe uma energia nova ao Palmeiras, reacendendo debate sobre o potencial do futebol feminino e a influência de grandes nomes do esporte em movimentações surpreendentes. Se é marketing, estratégia ou apenas uma brincadeira audaciosa, o fato é que Leila conseguiu o que parecia impossível: colocar o clube e a torcida no centro de um rumor que envolve nada menos que Cristiano Ronaldo. A expectativa agora é saber se as palavras vão se transformar em ação concreta ou se ficarão apenas como mais um dos tantos boatos que circulam pelo mundo do futebol. Mas enquanto isso, a cidade e a torcida respiram essa mistura de emoção e mistério que só o futebol consegue oferecer. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!